Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de segunda-feira, um bom início de semana para todos nós. Estamos aqui iniciando o nosso encontro do Evangelho Diário, momento esse em que todos nós nos reunimos com o nosso coração e o nosso pensamento elevado até a Deus, nosso Pai. Então sejam todos muito bem-vindos. É com grande alegria que a gente partilha aqui destes minutos. Também vou deixar aqui as nossas palavras de carinho, os nossos cumprimentos para todos os nossos irmãos que deixaram lá no nosso evangelho de ontem, quando a gente comentou sobre as intenções do erro, quantas vezes a gente falha sem intenção. Muitos irmãos deixaram ali seus comentários, as suas palavras de carinho para com a nossa casa espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminares. Eu também vou cumprimentar a esses irmãos que ali deixaram as suas palavras de carinho. Ao Jorge, ao Pedro Caribe, à Terezinha, o José Cordeiro, a Raquel, Joana Dark, a Adriana Matos e também a Juliana. Deixo aqui o nosso carinho também para todos aqueles que estiveram conosco neste evangelho tão precioso. Olha, meus irmãos, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por este amor de Jesus que nos une aqui neste instante. Hoje, com a bênção de Jesus, roguemos para que Ele acalme os nossos dias, o nosso coração, na verdade, tranquilize a nossa mente, que durante essa semana não nos deixemos levar pela raiva, pela cólera. Que nesta semana trabalhemos a paciência em nosso coração, a paciência nas palavras, a serenidade no sentir, nos assemelhando mais a Jesus, meus irmãos. Então, que essa semana possa habitar dentro do nosso coração a paz que vem do Cristo. Hoje, com o nosso coração tranquilo, rogando as bênçãos para esse nosso encontro aqui diário, eu convido a todos para nós refletirmos hoje uma passagem a qual vai nos convidar a falar sobre a raiva. Justamente por isso eu iniciei aqui rogando a Jesus que nesta semana ele possa nos ajudar para que a gente não se deixe levar pelas atitudes da raiva, pelos comportamentos carregados de raiva também. Então, hoje, nós vamos falar sobre esse sentimento, porque a mensagem de número 105 do livro Um Minuto com Chico Xavier nos convida a pensar na raiva. E esta mensagem é do querido Espírito Emmanuel. E olha que sabedoria nas palavras de Emmanuel para nós. Asserena-te sempre e abençoa as provas que te assinalem a estrada, de vez que são essas mesmas provas que te estruturam o degrau exato que podes e deves transpor na conquista da própria felicidade ante a vida maior. Essas palavras de Emmanuel, elas têm muito para nos ensinar, muito. Mas ao ler aqui ela hoje, meus irmãos, ao preparar essa mensagem para todos nós aqui hoje, meu coração foi tocado a falar sobre a raiva, sabe? Porque quando Emmanuel diz assim, asserena-te sempre e abençoa as provas que chegam na nossa jornada terrena. Ou seja, Emmanuel está dizendo aqui que a gente muitas vezes é um pouco descontrolado interiormente.
que às vezes diante das provas da vida, das situações que a gente passa, sentimos às vezes muito desequilíbrio interior, revolta, raiva, ódio. Tudo isso nos desequilibra interiormente. Quantas vezes, diante das situações da vida que eram desafiadoras, ao invés de nos acalmarmos, sentirmos raiva daquilo. Ao invés de serenarmos o nosso coração, ficamos revoltados. Ao invés de silenciar, vamos lá e agimos com raiva, falamos com raiva. Então, Emmanuel, ele nos convida a ser mais serenos na vida. E se ele está nos convidando a ser mais serenos, como eu disse, é porque o nosso coração ainda tem muita raiva, meus irmãos. Muita raiva. Então, por isso, hoje eu queria falar sobre esse sentimento. Porque quando nós falamos dele, nos atentamos para como está o jardim da nossa alma. Se a gente está cultivando essas sementes da raiva dentro de nós. Então, hoje aqui eu reservei para nós um livro que se chama Conflitos Existenciais, do querido espírito, nossa querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. E justamente nesta obra, nossa querida Joana vem nos falar sobre a raiva. Da onde surge a raiva? Por que a gente ainda nutre esse sentimento? E qual que é o remédio para a raiva? Como que a gente consegue controlar essa raiva que vai nascendo dentro da gente? Como que a gente consegue controlar para não agir com raiva? Então, tudo isso a gente encontra nesse livro aqui, essa obra maravilhosa de Joana de Ângeles, e hoje eu reservei ela para unir aqui com Emmanuel, para a gente começar a nossa segunda-feira. Primeiro, eu reservei apenas alguns trechos desse livro. E as palavras de Joana, elas são tão preciosas que eu gostaria de ler e nós vamos aqui conversando no nosso evangelho, como se todos nós aqui estivéssemos juntos, sentados aqui, reunidos nesse momento, como uma grande família, partilhando o evangelho. Então, olha só. Primeiro, Joana, ela faz ali uma exemplificação, um exemplo. O que é a raiva? O que ela se assemelha dentro de nós? Ela coloca que a raiva se assemelha a um incêndio que pode começar numa fagulha e trazer prejuízos incalculáveis pela sua extensão. A raiva, ela pode ser ateada por uma simples insinuação de pequena monta, transformando-se em um vulcão de cólera destruidor e avassalador. A raiva não se assemelha às flores tranquilas, à brisa serena, ao mar calmo, não. A raiva se assemelha a um incêndio. O que é um incêndio, meus irmãos? Começa, às vezes, coloca fogo em algum lugar, começa um pouquinho, uma chama pequenininha. Mas se tiver ali, como se diz, combustível para isso, para se juntar a esse fogo, o que acontece? Um incêndio de proporções incalculáveis. O fogo é assim, ele começa pouquinho, de repente ele toma uma extensão que fica incontrolável e causa prejuízos que a gente nem imaginava. Quem pensaria que uma simples chama de fogo pode fazer uma destruição, meus irmãos, avassaladora? Então a raiva ela é assim dentro de nós. Ela começa pouquinho, pouquinho, e se a gente vai colocando combustível nisso, o que acontece? Ela domina a todos nós por dentro. Qual que é a consequência? Uma destruição incalculável.
Porque a raiva, ela afeta não apenas, meus irmãos, as nossas ações exteriores carregadas de raiva que não tem benefício nenhum, as nossas palavras, não apenas isso, mas a raiva causa prejuízo dentro de nós. A raiva não apenas nos desequilibra interiormente, no sentido espiritual e emocional, mas ela desequilibra todo o nosso sistema biológico. A gente às vezes não para poder pensar sobre isso, mas Joana de Ângeles nos afirma que a raiva, ela causa prejuízos no nosso corpo, no nosso físico. Então, quando sentimos muita raiva e com frequência, isso acaba o quê? Destruindo a nós mesmos. Olha só que interessante, porque a Joana de Ângeles explica direitinho o que a raiva faz dentro de nós, o que ela causa. E ela coloca aqui que a raiva, ela produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no nosso sistema circulatório, alcançando o nosso sistema nervoso central, que se agita, produzindo ansiedade e mantendo o sangue naquela parte superior do corpo, o que resulta em diversos prejuízos no nosso corpo físico, emocional e psíquico. Então, repetindo-se com frequência, produz o endurecimento das artérias e predispõe a vários distúrbios orgânicos. Então, olha que interessante, porque Joana revela para nós que a raiva, ela libera o que? Adrenalina, cortisol, são hormônios do estresse, isso que coloca o nosso corpo em alerta. Então a gente fica aquela energia exaltada, onde a gente não raciocina antes de agir, não pensa antes de falar, a gente fica em alerta, o corpo fica todo estressado. E isso, o que acontece? Aumenta a circulação sanguínea. E se a gente vai sentindo raiva com frequência, Joana de Ângeles nos afirma, causa endurecimento das artérias. Gente, meus irmãos, as artérias fazem um papel fundamental para nos manter a vida do corpo físico. Aí imagina as artérias endurecidas, quanto prejuízo isso nos traz para a nossa circulação sanguínea, para o nosso coração, para o nosso corpo. Então, todos aqueles que ficam se deixando levar pela raiva, qualquer coisinha, sabe essas atitudes pequenas do dia a dia, qualquer coisa sente raiva, tudo é raiva, raiva, raiva. Circulação sanguínea vai estar a todo vapor. Corpo, o sistema nervoso central vai estar ativado, como diz Joana de Ângeles. E aí vamos ficar mais estressados, mal-humorados, irritados, ansiosos, e aí é um combo de desequilíbrio por inteiro para todos nós. Qual que é a conclusão que nós chegamos? Que a raiva traz prejuízos incontáveis para a gente. Vale a pena deixar-se levar por essa emoção? Então vejamos que Joana de Ângeles, ela diz algo aqui interessante, porque ela fala que a raiva, ela vive num círculo vicioso, porque o indivíduo ele vai se adaptando à raiva. Então, ele vai sempre gerando comportamentos mais agressivos e sempre se deixando levar pelo mau humor. Olha que interessante isso. A raiva nos deixa mal-humorados, irritados. Aí seremos aquele coração endurecido que tem um olhar pessimista para tudo da vida. A raiva, ela causa um círculo vicioso. O que isso quer dizer? Conforme a gente vai se deixando sempre responder com raiva nas ações da nossa vida, a gente começa a agir assim cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. A gente vai se adaptando a só agir dessa forma com a raiva.
E aí, Joana de Ângeles traz algo interessante aqui para nós, as consequências que isso traz no nosso dia a dia. Ela coloca que, sabe esses acidentes automobilísticos, acidentes de carro, seja em cidades, seja na estrada, na rodovia, que muitos acidentes de carro, em grande número, é resultado da raiva. Essa raiva nos condutores que não se conformam, às vezes, do outro carro, da outra pessoa ultrapassá-lo nas rodovias, nas ruas, nas avenidas, sentindo-se subestimado pelos outros, e em vez de cederem passagem para aquele outro condutor, quando observam que um veículo quer, às vezes, te ultrapassar, começam a acelerar, raivosos, ficam com raiva no trânsito, surgindo, meus irmãos, muitas vezes uma tragédia disso. Ela diz: bastasse um pouco de bom tom, serenidade, para cooperarem um com o outro, e tudo seria resolvido sem qualquer dano. Isso é muito interessante porque diariamente a gente tem um número alto de acidentes automobilísticos no próprio nosso próprio país, o Brasil, seja nas cidades, avenidas, seja nas rodovias. Existe um número alto de acidentes automobilísticos. Claro que as causas são diversas, mas uma dessas causas, como a benfeitora espiritual coloca para a gente, é a raiva. Às vezes o condutor está ali dirigindo o carro, aí alguém vai ultrapassar, ele fica com raiva, não quer deixar por orgulho a pessoa ultrapassar, começa a acelerar, acelerar, e isso pode acabar numa tragédia. Ou em outros momentos, aquele condutor impaciente, cheio de raiva, só quer dirigir em alta velocidade, ou em outros momentos quer ultrapassar todos os carros, até mesmo aonde não pode. E aí acelera muito, ultrapassa onde não é devido, acabando em uma tragédia. Às vezes por raiva. Às vezes não quer ceder a passagem a alguém, não quer parar para o outro passar. Bastasse um pouco de bom tom e muita tragédia seria evitada. Se a gente evitasse a raiva, muita coisa ruim também seria evitada. E é interessante porque aí nós pensamos, tudo bem, já entendemos aqui toda essa raiva, o que ela causa no nosso corpo, como que ela é prejudicial, porque convenhamos, meus irmãos, ninguém fica tranquilo depois de sentir uma descarga de raiva. Ninguém fica com a consciência tranquila depois de falar com alguém com raiva, de agir com raiva. Não fica. Então é uma energia que, como se diz, domina a gente por inteiro, deixa a gente assim, energeticamente ruim. E aí a gente pensa, mas qual que é o remédio para a raiva? Como que a gente lida com ela, não é mesmo? Primeiro que nós temos a grande terapêutica sempre de Jesus, a terapêutica da paciência, da serenidade, e pensar que é tudo uma questão da gente se reeducar. Somos nós que temos que ter o olhar para o nosso coração, somos nós que temos que ter a boa vontade de querer se reeducar diante da raiva. Somos nós que temos que olhar para a nossa alma e pensar, bom, eu quero reeducar minha raiva. Não quero mais agir assim. Então, diante disso, nós vamos começar a tomar decisões mais serenas. Diante disso, quando a raiva surgir, como aquela chama que começa aos poucos, iremos tomar a decisão de não falar naquele momento, de não fazer uma escolha, de não responder aquilo. Somos nós que temos que tomar a decisão de reeducar a nossa raiva. Mas Joana de Ângeles, ela coloca que o exercício da paciência é um grande remédio para a raiva. E olha que interessante, porque ela usa essa palavra mesmo, exercício.
Sabe quando nós vamos, por exemplo, na academia, né, ou fazemos um treino, e a gente faz um exercício físico, então cada vez mais que a gente faz aquele exercício, o nosso corpo vai se adaptando, vai melhorando, vai ficando mais forte, não é mesmo? O exercício, eu acho que da paciência é a mesma coisa. A gente começa ali com uma dificuldade de ter paciência, mas a gente vai treinando essa paciência, vai exercitando a paciência de pouquinho em pouquinho, todos os dias, até o nosso espírito ir se adaptando a essa grande virtude e acolhendo ela. Mas Joana também tem um outro remédio para a raiva aqui, que eu achei espetacular. Ela coloca que boas leituras funcionam como procedimento terapêutico de excelente qualidade, porque enriquecem a mente com ideias mais otimistas, substituindo, sabe, esses comportamentos insanos da raiva por um olhar mais tranquilo da vida. Leituras edificantes. Aí eu digo pra gente quantas obras na doutrina espírita maravilhosa nós temos, quantas obras para nos ensinar. Peguemos um livro para ler, para a gente ali aprender com aquela leitura. E aí Joana diz que essas obras que são edificantes, esses livros, eles nos trazem mais otimismo diante da vida, e é verdade mesmo, porque a gente tira esse mau humor, esse pessimismo, esse pensamento de tudo ruim na vida e substitui a nossa carga mental por pensamentos melhores. Então a gente vai estar substituindo aqueles sentimentos ruins da raiva por sentimentos mais tranquilos de uma boa leitura. Joana de Ângeles, sempre maravilhosa para nos ensinar. Meus irmãos, a raiva, ela não compensa. Todos nós podemos começar a sentir a chama da raiva porque somos, como se diz, estamos aqui na carne e aqui a gente está sujeito a sentir isso. Não só na carne, mas em espírito também. Estamos sujeitos a lidar com todas as emoções. Estamos sujeitos a lidar com a raiva. Mas podemos escolher como agir diante da raiva. Podemos escolher não deixar a raiva incendiar a nossa alma, dominar as nossas palavras, conduzir o nosso comportamento. Nós já temos sabedoria o suficiente, como espíritos eternos, para não deixar esse tipo de emoção conduzir e coordenar as nossas atitudes. Reeduquemos essa raiva incontrolável dentro da gente, essa agressividade, essa violência. Reeduquemos esses pensamentos baixos e insanos, como Joana coloca. Reeduquemos o nosso coração e vamos perceber que ao nos deixar dominar pela raiva, os prejudicados somos nós mesmos. Quem prejudica o físico com a raiva é a gente. Quem vai prejudicar as próprias emoções, o psíquico, somos nós. Não há benefício em se deixar dominar por essa emoção. A gente precisa encontrar formas saudáveis de ventilar essa raiva. Uma boa leitura, uma oração, o exercício da paciência, a terapêutica de Jesus. Então, eu vou retornar aqui para a mensagem do Minuto com Chico Xavier, que nós abrimos. Emmanuel coloca: acerena-te sempre. Exercício de serenar o coração, sempre. É um remédio para todos nós. Hoje eu encerro aqui, meus irmãos, o nosso evangelho dessa segunda-feira. Espero que as nossas palavras possam ser proveitosas para todos nós. A gente poderia ficar aqui ainda muito tempo falando sobre a raiva, porque esse capítulo de Joana de Ângeles é enriquecedor. Separei só uns trechos aqui para nós, mas eu espero que possa nos ajudar a vencer esse sentimento tão baixo dentro da gente.
Meus amados irmãos, eu me despeço aqui com todo carinho de todos nós. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui. Com a bênção de Deus, nos encontramos amanhã para mais um Evangelho.